Canta comigo assim. Mesmo assim, em humilhação, pensando bem forte, foi maior. Obrigado, Senhor, pelo imenso amor, imensa misericórdia, por essa graça maravilhosa, que é tão grande que não conseguimos nem entender, Pai. Obrigado pelo seu amor que nos alcança onde estamos. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre nos dá uma segunda chance, mesmo quando já descemos lá embaixo, quando fomos longe demais, mesmo quando nos sentimos inatingíveis. Ó Pai, mais uma vez estamos aqui. Temos aqui, Senhor, o templo, centenas de pessoas aqui dentro. Temos uma igreja assistindo pela internet, Pai. Temos uma outra igreja assistindo através da Rádio Novo Tempo. Ó Senhor, estamos diante do Senhor para receber a sua graça e o seu poder na nossa vida. Unge-nos com o seu Espírito e fala conosco através da sua palavra, em nome de Jesus, amém. Boa noite. Boa noite. Que maravilha. Finalmente começamos a segunda temporada do Clamor da Meia-Noite. Sabe que eu não vi a hora de começar isso aqui. Eu não vi a hora de estar aqui de novo, diante de vocês, de poder abrir a palavra, de poder sentir o Espírito tocando em mim enquanto eu falo, e sentir quando Ele toca em você e você olha para mim. Dessa vez nós temos muitos e muitos e muitos milhares de amigos nossos que estão acompanhando através da Rádio Novo Tempo, ao vivo. E todos vocês são bem-vindos também, e todo o nosso pessoal que acompanha pela internet. Eu não quero fazer assim, tomar muito tempo fazendo essa introdução grande, mas ao mesmo tempo eu estou assim muito emocionado. Eu passei o dia hoje todo assim, sabe quando você fica assim nervoso? Parecia que era o dia do meu casamento. Quando eu me casei, acho que eu não fiquei tão nervoso. Eu fiquei calmo no dia, foi tranquilo. Fiquei bastante nervoso antes. Mas hoje eu estava assim agitado para poder ver o rosto de vocês, encontrar vocês de novo. Em suma, que maravilha. Amém, porque nós estamos aqui. Bom, eu estava orando, pedindo para Deus o que deveria ser o nosso primeiro tema, porque essa segunda temporada do Clamor da Meia-Noite, ela vai ser centralizada, e vamos ver se você entende, mas ela vai ser centralizada na ação do Espírito de Deus na nossa vida, no batismo do Espírito Santo, em como ele acontece, a necessidade que nós temos disso, como ele é indispensável para nós, em como Deus apresenta na sua palavra e na palavra. E você sabe que aqui a gente procura deixar com que a palavra fale, com que o Senhor fale através da sua palavra, e não emitir nossas opiniões. Por isso a gente apresenta muitos textos bíblicos, por isso a gente usa também a tela, né, para que você possa, para que a gente tenha condições de apresentar vários textos. Como o pastor Rafael falou, para você que está aqui dentro do templo, a cada noite, você vai receber a saída sempre uma folha onde eu apresento o tema da noite, e ali você tem a maioria dos textos que eu apresento aqui, tá bom? Não estão todos, por isso se você quer mesmo ter todos, é bom você anotar para você poder ter todo o texto. Mas hoje o Senhor me inspirou a centralizar, a focalizar, ou a iniciar o assunto dessa segunda temporada, a partir do que nós vimos no último Clamor da Meia-Noite, ou na primeira temporada. Então hoje, você que não veio na primeira temporada vai ter uma visão geral de tudo. Você que veio vai lembrar de algumas coisas que nós falamos, mas não fique com esse gostinho de, isso eu já vi, porque
quando ele chegar, já no meio do nosso tema de hoje, nós vamos apresentando pinceladas de algo novo que vai direcionar o nosso estudo. E quando chegar no fim, você vai ver que ele vai dar uma virada, uma guinada assim. Ou seja, eu gosto de surpresas dentro da palavra de Deus. E eu fico assim arrepiado, emocionado, quando a palavra vai se mostrando, se abrindo e vai se revelando para nós. Eu quero começar com você com um texto bíblico. E eu vou pedir para você trazer a sua Bíblia cada noite, mas você que não tem Bíblia, você encontra uma Bíblia aí pertinho de você no banco. Então você pega, se você não souber manusear a Bíblia, nós temos alguém que pode também ajudá-lo. Pede para quem está do lado. Nós vamos começar com Gênesis capítulo 4, do verso 1 até o 7. Aqui diz assim: Abel e Caim. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim... Vão conversar comigo, igreja? Vocês lembram que eu gosto de conversar, não é? Abel foi... E Caim foi... lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Atitude de Caim. Caim trouxe do fruto da terra, ele era lavrador, trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Coisa boa fez Caim, sim ou não? Coisa boa fez Caim, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, levanta a mão. Quem não acha nada, está procurando ainda, levanta a mão. Eu vi um monte de gente que não levantou a mão. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Boa coisa fez o Caim? Sim ou não? Certeza que não. O Caim, afinal, fez boa coisa, sim ou não? Agora você já ficou em dúvida. Sabe quando eu pergunto, você sabe, não é? Quando eu pergunto certeza, você já começa a ficar em dúvida, não é? Não vai por mim, porque eu tenho como missão aqui fazer você questionar os seus conceitos, os seus preconceitos, para que você possa afirmar bem na sua mente que o que é verdade não é aquilo que eu digo. A verdade é o que a palavra diz e não o que eu digo. Então aqui está dizendo, eu vou ler de novo: agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim tinha feito coisa boa, sim ou não? Sim ou não? Ele não fez, mas ele ofereceu uma oferta para Deus. Foi coisa boa, sim ou não? Isso, já ficou em dúvida de novo. Vamos continuar. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andais irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado está à tua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Uau, Deus ainda disse para Caim: se você agir bem, vai tudo bem para você. Mas se você continuar agindo mal, vai acontecer o que aconteceu agora. O pecado está à tua porta. Sabe de uma coisa? Eu sempre li isso desde menino e não consegui entender essa coisa toda. Não consegui entender como é que acontece uma coisa dessa, porque coitadinho do Caim. Caim trouxe do fruto da terra, porque ele era lavrador, uma oferta para o Senhor. Ele fez um culto para Deus, oferecendo uma oferta para Deus. E Abel, que era pastor de ovelhas, trouxe da carne, da gordura do animal e ofereceu para Deus. E a Bíblia diz: Deus se agradou de Abel, não se agradou de Caim. Ainda diz para ele que o que ele tinha feito era pecado e que ele tinha que se emendar e começar a agir direito. Proceda bem, porque senão o pecado vai estar à tua porta, como está. Uau!
Que coisa tremenda. Coitadinho do Caim. É coitadinho do Caim ou não é? Por que será que não? Vamos começar então a lembrar que Deus, quando criou esse mundo, a Bíblia diz que Ele criou, essa é a linha do tempo que você está enxergando aí, tá? Ali diz, no princípio, talvez você não consiga enxergar porque está escrito bem pequenininho, porque nesse gráfico vai muita coisa. É a linha do tempo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Dá para você enxergar naquele quadradinho embaixo o que tem ali? É um ponto de interrogação, porque a gente não sabe quando foi no princípio. A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 1, verso 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando aconteceu isso, não sei. Milhares, milhões de anos, bilhões de anos, não sei. A Bíblia diz logo em seguida o seguinte: a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E depois diz assim, e disse Deus, haja luz. Quanto tempo passou desde que Deus criou no princípio os céus e a terra, ou seja, todo o universo, os céus, o universo e a terra, até que Deus disse aqui na terra, haja luz, a gente não sabe. Pode ser que tenha passado milhões, bilhões de anos, a gente não sabe quanto, trilhões. No princípio Deus criou tudo, e depois de um tempo Deus veio para a terra e disse, haja luz. Deus começou a formar a terra. Ao Deus criar a terra, Deus criou tudo perfeito. Eu não vou parar aqui para justificar se Deus existe ou se Ele não existe, ou se Ele tem poder para isso ou se Ele não tem. Eu parto do pressuposto de que Deus existe, de que Deus é criador e de que a Bíblia é verdadeira. Segundo ela mesma diz em 1 Timóteo 3,16, porque toda a Escritura é divinamente inspirada e útil. Ou seja, quanto da Bíblia é inspirado? Toda ela é divinamente inspirada, ou inspirada por Deus. E aí diz que Deus criou tudo perfeito, Ele criou o ser humano perfeito, e Deus criou o ser humano livre para poder interagir com Ele. Nós gostamos de liberdade, não gostamos? E sabe que a coisa mais, uma das fases mais gostosas num relacionamento é aquela fase inicial, quando as duas pessoas se conhecem e acontece a conquista. Sabe como é que é a conquista? A conquista é quando a outra pessoa escolhe, e você escolhe, que você vai começar um relacionamento, um namoro. Eu não vou falar de ficar, porque esse negócio de ficar para mim não existe, tá? Um namoro, ou iniciar um relacionamento. E conquistar é convencer a outra pessoa de livre e espontânea vontade a fazer isso. Não existe uma paquera onde você... Eu vou contar uma historinha. Quando eu era menino, eu tinha um amigo muito chegado meu, e uma vez teve 7 de setembro, um desfile, e a gente, saindo do desfile, eu encontrei meu amigo lá na praça, ele estava chorando. Eu digo, rapaz, por que você está chorando? A gente tinha mais ou menos uns 11, 12 de idade, e ele já era marmanjão assim, estava chorando, né? Ele disse, porque eu fui assaltado. Assaltado? Como é que aconteceu? Chegou um cara desse tamanho, fechou a mão e falou assim, ou você me dá o seu pastel, ou eu te dou um murro. E eu tive que dar o meu pastel para ele. Pois é, ele não tinha nada para roubar, só tinha um pastel, não é? Você também não chega para conquistar uma pessoa e diz assim, ou você começa a namorar comigo, ou eu te dou um soco. Não é assim. Tem que ser de livre e espontânea vontade. Deus sonhou com seres livres, por isso Deus nos criou todos livres. E se você pensar bem, a morte de Jesus na cruz foi simplesmente, unicamente, pela liberdade de escolha do ser humano. Você é totalmente livre. É livre até para cuspir em Deus, se você quiser. É livre para não aceitar a Deus. É livre para não ouvir a voz de Deus, para não atender a Deus. Deus se comunicava com o ser humano face a face. Deus falava com Adão e Eva face a face. É o que diz a palavra de Deus. Acontece que, depois de um tempo, e a gente não sabe quanto tempo, a palavra de Deus diz que aconteceu alguma coisa diferente no mundo. Antes de entrar o pecado, o reino de Deus, o reino universal de Deus, era um reino de glória. Lógico, você pode falar, porque está escrito, né? Enorme ali na frente, né?
É um reino de glória, o reino da glória existia. Uma unidade perfeita no universo, tudo perfeito, tudo criado por Deus, de acordo com o plano, o projeto maravilhoso de Deus. Contudo, logo em seguida, a Bíblia diz o seguinte: o pecado surge. Deus havia avisado Adão e Eva, Deus havia advertido aos dois, mas eles, usando a liberdade de escolha que Deus deu, se rebelaram contra Deus. E o pecado entra no mundo. O que é pecado? Pecado é rebelião, é rebeldia. Pecado é desobediência. Pecado é desconectar-se de Deus. Imagina assim, Deus, fonte de vida, fonte de luz, criou um ser humano, a imagem e semelhança dele, mas que para poder ter vida eterna, tinha que estar ligado com ele o tempo todo. Ligado com Deus. Assim como qualquer aparelho elétrico doméstico tem que estar ligado na energia elétrica, se quiser continuar funcionando. Assim Deus criou o ser humano ligado nele. Por isso, o ser humano, quando pecou, se desligou de Deus. Em outras palavras, pecado é desligar-se de Deus. Desligar-se, não esquece isso. Isso é muito importante e vai ser importante para nós durante toda essa segunda temporada do Clamor da Meia-Noite. Pecar é desligar-se de Deus. Adão e Eva se desligaram de Deus para se ligar em Satanás, na serpente. Ele tinha tomado conta do corpo da serpente, ele entrou no corpo da serpente, a usando como médium, e falou com a mulher e enganou a mulher. E eles pecaram, ou desligaram de Deus, desobedeceram a Deus. Quando o pecado entrou, naquele momento, o homem passou a ser mortal. Antes o homem era imortal, agora o homem passou a ser mortal. A partir do momento em que o homem se tornou mortal e o pecado entrou, já não era o reino da glória de Deus que predominava na terra. A partir daí, deveria predominar o reino das trevas, ou o reino da morte. Antes um reino glorioso, harmonioso, o universo inteiro em harmonia. Agora um lugarzinho, um cantinho do universo estava em desarmonia com o resto. Era o planeta Terra. E aqui já não reinava o reino da glória de Deus, e sim o reino das trevas. Bem, Gênesis 3, 21, lê comigo. Vamos dar uma olhada em Gênesis 3, 21. A palavra de Deus, se você deixou a Bíblia aberta, já está ali mais ou menos na mesma página, né? A palavra de Deus começa a nos mostrar o que aconteceu. Pensa bem. O homem deveria morrer no momento em que ele pecasse. Deus havia dito para o homem que ele morreria no momento em que ele pecasse. Certo ou errado? Certo ou errado? O homem morreu? Sim ou não? Ele devia morrer no momento em que pecasse ou não? Olha o que diz aqui. Vamos voltar um pouquinho. Gênesis 2, 16 e 17. Não está aí na nossa sequência de tema. Estou acrescentando, né? E o Senhor Deus, Gênesis 2, 16 e 17. E o Senhor Deus deu esta ordem, isso foi antes do pecado: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ou seja, o homem deveria morrer quando? No dia. Quando ele comesse do fruto, ele devia morrer no dia. Morreu? Não. Deus mentiu? Não? O que aconteceu então? Está lá em Gênesis 3, 21. Olha o que diz em Gênesis 3, 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Foi isso que aconteceu. Conseguiu entender? Não? Não, né? No momento em que o pecado entrou no mundo, presta atenção. Deus, o próprio Deus, se ofereceu para morrer no lugar do ser humano. Foi isso que aconteceu. Sabe, quando eu era garoto, eu ficava pensando assim, porque eu sou nascido num lar cristão. E eu ouço a Bíblia, e ouço a história de Adão e Eva desde que eu era garoto. E eu ficava pensando, poxa, mas o Adão e a Eva pecaram, e o que tem a ver com o pato?
Por que que eu agora sofro nesse mundo do jeito que ele é, com tanto problema do jeito que tem? Por que que eu, se eu não tenho nada a ver com a história? É injusto que os dois tenham pecado e eu nasça pecador. Por que que eu vou nascer pecador se quem pecou foram eles? Você nunca pensou isso? Que é uma coisa mais injusta ainda? Mais injusto ainda é eu ser salvo quando o outro morre no meu lugar. E é exatamente o que aconteceu. O próprio Deus se ofereceu para morrer no meu lugar. E a única coisa que eu tenho que fazer é aceitar o sacrifício que Ele fez no meu lugar. Bom, mas na época de Adão e Eva não tinha acontecido ainda. E Deus precisava explicar para Adão e Eva que Ele, Deus, iria morrer no lugar deles. Como é que os dois iam entender se eles nunca tinham visto morte? Nem uma flor murchando, nem uma folha caindo. Por isso, Deus chamou Adão, trouxe pertinho dele e disse: Adão, está vendo aquele cordeirinho ali? E Adão olhou para o cordeiro. Sim, Senhor. Adão, pega esse cordeiro. Está vendo aquele pedaço de pau? Adão, enfia no pescoço do cordeiro. E Adão estava tremendo, ele estava suando. Adão estava nervoso, sentimentos que ele nunca tinha sentido até então. Adão estava nervoso, suando, tremendo, o coração dele batia forte. Adão enfiou então um pedaço de pau no pescoço do cordeiro e começou a jorrar sangue. E Adão começou a ver aquele sangue jorrando e se desesperou. E Adão abraçou o cordeiro como que querendo devolver vida a ele. E aos poucos o cordeiro a vida foi esvaindo, o sangue foi esvaindo e o cordeiro expirou e morreu. E Adão, sujo de sangue, suor e lágrimas, olhou para Deus e disse: Senhor, eu matei o meu amigo cordeiro. E Deus disse para Adão: não, Adão, você matou a mim. Eu, Deus, vou morrer no seu lugar, para que os seus filhos possam ter vida novamente. Você está entendendo, Adão, o que vai acontecer? Por isso, a partir de agora, cada vez que você pecar, você vai trazer um cordeirinho, e o cordeirinho vai morrer no teu lugar. O cordeiro não tem culpa de nada, o cordeiro não merece morrer. Mas essa é a única maneira de você ser salvo. O sangue do cordeiro vai ser derramado para você entender que eu, Deus, não tenho culpa, nunca pequei, mas eu escolhi criar você mesmo sabendo antes que você ia pecar. Eu escolhi criar você livre, mesmo antes de tudo sabendo que você ia pecar. Por isso, Adão, eu, Deus, vou morrer no seu lugar. E cada vez que o cordeiro morrer no seu lugar, você vai lembrar que eu, Deus, vou morrer. Adão, pensa no seguinte, Adão, não existe um outro meio de se salvar nesse mundo de pecado. Pensa no seguinte, Adão, não tem um outro jeito de você conseguir vida eterna. Você era imortal, agora você passou a ser mortal. Para conseguir imortalidade, só através do sangue do cordeiro que representa Jesus. Você entende, Adão? Satanás, a serpente, vai vir de novo. Ele vai começar a tentar convencer você que existem outras maneiras de se salvar. Existem outros caminhos. Adão, não acredite. A única maneira de se salvar é através do sangue do cordeiro que representa Deus morrendo no seu lugar. Você começa a fechar agora o círculo de Caim e Abel. Adão passou essa instrução para os seus filhos. Ele disse: filhos, não tem outro jeito de se salvar a não ser derramando o sangue do cordeiro. Por isso a palavra de Deus diz assim: não existe salvação não existe remissão dos pecados sem derramamento. Ou seja, sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Cristo derramou o seu sangue, e sem o sangue dele derramado não tem perdão dos pecados. Aí, Caim, e hoje você vai conseguir entender por que existem tantas religiões, se só tem uma Bíblia, só tem uma palavra. Quantas verdades tem? Uma ou muitas? Sabe por quê? Eu estou acostumado a ouvir gente dizer assim: existem muitos caminhos, mas todos eles levam para Deus. Verdade só tem uma. A Bíblia diz qual é a verdade, ou quem é a verdade. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A verdade está em Jesus. Quer saber a verdade? Olha só, ele diz: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas, as Escrituras, que testificam de mim. Santifica-os na verdade, Pai. A tua palavra é a Bíblia é a verdade, porque ela testifica de Jesus, ela conta de Jesus. Então você vai encontrar a verdade na Bíblia, na palavra de Deus. Sabe por que tem tantas religiões hoje? É porque Deus na Bíblia, Ele diz qual é a verdade, Ele ensina qual é o caminho, Deus ensina como se salvar, como você poder santificar a sua vida, como chegar mais perto de Deus, como se aproximar dEle e viver mais feliz nesse mundo, porque Jesus diz: eu vim para que tenhais vida, e tenhais vida em abundância. Ele não está falando do céu, está falando aqui da terra. Em outras palavras, Jesus está falando assim: eu vim a esse mundo para vocês serem felizes aqui, para vocês terem prazer de verdade, para vocês gozarem a vida. É para isso que eu vim. Vocês têm que atentar para as minhas palavras, para serem felizes de verdade. Então Deus ensina o caminho, a Bíblia ensina o caminho, mas Caim faz do jeito que ele quer, não do jeito que Deus ensinou. Depois de Adão ensinar para Caim e Abel, Caim diz assim: bom, Deus pediu um cordeiro, mas eu não sou pastor de ovelha, por que eu tenho que ir lá para o meu irmão e dizer: me arruma uma ovelha aí, um cordeiro, para eu poder adorar a Deus? Não, eu vou fazer do meu jeito. Aliás, eu vou fazer para Deus melhor do que Ele pediu. Tem jeito de alguém fazer para Deus melhor do que Deus pediu? Se Deus pediu cordeiro, não traz fruta. Ele fez uma cesta de fruta enorme, ele fez um banquete, ele trouxe do melhor da terra. E a gente, quando lê a Bíblia, tem a impressão que Caim fez uma boa coisa. É assim que acontece. Muita gente louva a Deus, muita gente adora a Deus e segue a Deus do jeito que a pessoa quer e não do jeito que Deus quer. E a gente fica com a impressão de que a pessoa está fazendo uma coisa boa. Deus está dizendo: para que você possa ser salvo, tem que ter derramamento de sangue. O cordeiro, tem que ter o cordeiro. Enquanto isso, a gente diz: eu vou dar para Deus o que eu quero, do jeito que eu quero. Não interessa o que Deus está dizendo. Por isso Deus rejeitou o sacrifício de Caim. O cordeiro representava o sacrifício do Senhor Jesus, a morte dele. Por isso, o reino da graça não deixou imperar o reino das trevas. O reino das trevas, na verdade, não chegou nem a existir, porque logo Deus prometeu, e o Senhor Jesus fez a promessa da cruz, e na promessa da cruz, o reino da graça começou a existir. Já não era o reino da glória mais, mas o reino da graça estava existindo. E naquela época, o Cordeiro se tornou o evangelho do Antigo Testamento. Você lembra disso? No primeiro clamor, na primeira temporada, o Cordeiro era o evangelho do Antigo Testamento. Como é que as pessoas eram salvas no Antigo Testamento? Pelas obras da lei ou pela graça? Pela lei ou pela graça? Pela lei ou pela graça? Pela graça. É só você ler Hebreus 11. Ali dá a galeria daqueles que morreram pela fé. Pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé. Todos no Antigo Testamento eram salvos pela graça. E quem contava a história de Jesus e da graça era o Cordeiro. Cada vez que eles matavam o Cordeiro, eles estavam dizendo: você não é salvo por obras da lei, você é salvo pela graça de Jesus. Você é salvo pela graça. Que coisa maravilhosa. Eu gostaria de ouvir amém, né? Salvo pela graça. É tão bom que a gente não consegue nem acreditar, né? Quando é oferta demais, a gente desconfia. É ou não é? De graça, não existe nada de graça, tudo custa alguma coisa. Essa era a verdade presente, era a verdade para aquela época. O que é verdade presente? Esse termo verdade presente é o seguinte: Deus tem uma verdade só, mas a verdade de Deus é ampla. E em momentos da história do mundo, Deus vai iluminando um pouco da verdade, daqui a pouco um pouco mais, e dá um pouco mais, um pouco mais e um pouco mais. Deus vai ampliando a verdade para nós. Estudar a Bíblia é igual a estudar matemática. Para fazer uma conta de dividir, você tem que saber que contas mais. Você tem que saber, já que eu falei dividir, né? Vamos falar conta de mais, de menos e de vezes.
certo? Você tem que saber todas elas. Então você tem que gastar um tempo aprendendo uma, depois outra, depois quando você for dividir, você vai ter que aplicar tudo aquilo na conta de dividir. Vai ser assim. Com o evangelho é a mesma coisa. Deus vai iluminando pedaços da verdade. E a verdade presente para aquela época, tudo que Deus tinha revelado sobre a salvação pela graça, era ouvi só uma vozinha aqui de uma mulher. Era o Cordeiro. O Cordeiro. Gênesis 4, de 1 a 7. Agora fica claro. Caim e Abel, um foi aceito por Deus e o outro não. Por quê? Porque um seguiu aquilo que Deus tinha dito e a verdade presente, a verdade para aquela época. Agora, lá no Antigo Testamento, nós encontramos os pregadores do Evangelho do Antigo Testamento. Eles eram os evangelistas do Antigo Testamento. Noé era um deles. Por exemplo, olha que texto interessante esse texto. Gênesis 8, 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Saiu da arca. Levantou Noé um altar ao Senhor. Tomando de animais limpos e aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. Noé fez o que Abel tinha feito antes ou o que Caim fez? Abel. Noé seguiu a vontade de Deus ou a vontade dele? Vamos lá, igreja. A vontade de Deus. Ele, cada vez que erigia um altar e matava o cordeiro, ele estava falando de Jesus. Mas nós temos mais evangelistas. Por exemplo, Abraão. Se você ler a história de Abraão, faz isso amanhã, a história é linda. Você vai notar que Abraão, ele erguia um altar aonde ele passava. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom. E ali levantou um altar ao Senhor. E quando chegou em Moisés, aí Deus ampliou. A verdade presente foi aumentada. Antes as pessoas só conheciam o cordeirinho, agora Deus revelou mais sobre o amor de Deus e como Deus salva o ser humano. Deus diz para Moisés: e me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Segundo tudo o que eu te mostrar para modelo no tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Deus disse: Moisés, faz para mim agora um santuário, um tabernáculo, e eu vou habitar no meio do povo. Faz direitinho de acordo com o modelo que eu vou mostrar para você. Eu vou mostrar um modelo e você repara nesse modelo. Presta atenção nessa palavra modelo, tá bom? E esse era o santuário. Infelizmente você que ouve pela rádio não pode ver, mas você que ouve pela internet pode ver. Ali no pátio havia um altar. O altar é o que eles tinham até agora, todo o resto era novidade. Então, antes de entrar no tabernáculo, tinha uma pia. Essa pia era para que o sacerdote se lavasse. Opa, sacerdote? Tem uma figura diferente agora. O sacerdote, o cordeiro representava quem? Jesus. E o sacerdote representava quem? Jesus. Era uma outra parte da obra de Jesus por nós, de como Jesus trabalha por nós. Deus disse assim: diga aos israelitas que façam uma arca de madeira de acácia, de 1,10 m de comprimento, por 66 centímetros de largura e 66 de altura. Deus mandou fazer aquela arca para colocar lá no finzinho, no fim do santuário, no lugar santíssimo. O que deveria ir dentro da arca? Eu lhe darei as 2 placas ou tábuas de pedra, onde estão escritos os mandamentos. E você porá essas placas dentro da arca. Aquela arca servia para colocar os 10 mandamentos. Presta atenção, porque essa é uma outra chave também. Não só para hoje, mas para todo o resto da nossa série. Deus ampliou a verdade presente. Agora, o reino da graça, que antes era só uma promessa, se tornou realidade. Quando ele se tornou realidade? Quando? Na morte de Jesus na cruz. Jesus veio para pagar o preço do pecado. Eu gosto de usar esse exemplo. Você vai numa loja para comprar uma roupa, mas você não tem dinheiro para esse mês, você só tem dinheiro para o outro mês. Essa é uma coisa que está caindo em desuso hoje, né? Mas você vai lá e dá um cheque pré-datado. O dinheiro sai da sua conta hoje? Não. Ele só vai sair daqui a um mês. Mas você leva a roupa quando?
Hoje. Cheque predatado. Deus fez isso. Deus disse para o universo: eu vou morrer no lugar do homem. E agora, fiados na promessa de Deus, é que o universo continuou existindo e o homem não morreu. Até que chegou o dia de Jesus morrer pelo ser humano. E Jesus morreu na cruz. Ao Jesus morrer na cruz, o que aconteceu com o santuário? Mateus 27, 52 declara um negócio muito interessante. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Jesus morreu na cruz. Quando ele expirou, ele diz: Pai, na tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Ele morreu. E lá no santuário, o que aconteceu? O véu do santuário se rasgou de alto e embaixo. E agora? O que aconteceu? É o fim da história do santuário? Sim ou não? Não? Não é? O santuário continua vigente até hoje? Sim ou não? Sim. Até hoje a gente ainda precisa matar cordeirinhos? Você está mais sabido do que eu pensava. Você está conhecendo tudo já. Olha só esse texto de Apocalipse, que tremendo. Apocalipse 11, 19. Antes da gente ler, lembra o seguinte. Apocalipse está falando de profecias do futuro. Está falando de coisa que vai acontecer lá na frente. Nós não estamos mais falando da história de Adão e Eva, de Abraão, Isaac e Jacó. Está falando de algum acontecimento que vai acontecer lá na frente, daqui a pouco. Porque nós estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Olha o que diz ali. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu. Uau! Eu dividi esse texto até em duas telas. Aqui está dizendo que num momento da história do mundo, vai se abrir, nós vamos poder ver o santuário do céu, vai se abrir e nós vamos ver o quê? Vou ler de novo. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Meu Pai! Anote esse texto, é Apocalipse 11, 19, vai na sua Bíblia. Ele está dentro dos 7 selos, que são profecias para frente. Vai acontecer ainda. Nós vamos conseguir ver o santuário do céu. A Bíblia está dizendo que tem um santuário no céu. É isso. Nós começamos a descobrir uma coisa tremenda. Vamos comigo a Hebreus. Hebreus capítulo 5. Hebreus está lá mais no fim da Bíblia. Quase no fim da Bíblia. Dá uma olhadinha em Hebreus. Perto de Apocalipse até. Nós vamos ler o capítulo 4 primeiro. No verso 14 diz: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Aqui ele está dizendo que Jesus, ele não é só o Cordeiro, ele é também o quê? Sumo sacerdote. O sumo sacerdote atuava lá no santuário, na terra, mas Jesus é sumo sacerdote do santuário da terra? Será que é isso? Ele foi isso quando ele veio aqui a esse mundo? Vamos continuar lendo, porque é a palavra que tem que responder. No capítulo 8, verso 1. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, está falando de Jesus, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor construiu e não o homem. O apóstolo Paulo aqui em Hebreus, ele acaba de dizer, lembra quando eu falei que Deus disse assim: Moisés, constrói o santuário de acordo com o modelo que eu vou te mostrar. Agora está dizendo que Jesus é sacerdote, sumo sacerdote do santuário do céu, que foi construído por Deus. Ou seja, Deus mostrou para Moisés o santuário do céu e disse: eu quero que você faça o santuário da terra, igualzinho ao santuário do céu. Jesus é o sumo sacerdote no santuário do céu. Será que é isso mesmo que está dizendo aqui?
Vamos ler Hebreus 9, capítulo 23, para não restar dúvida, para não sobrarem dúvidas. Paulo diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Vamos parar um pouquinho. Ele está dizendo assim, ele está falando dos sacrifícios que aconteciam lá no santuário de Israel. E ele está dizendo, era preciso que as coisas aqui da terra, o santuário, que são figura daquelas coisas que aconteciam no céu, se purificassem com o sacrifício do cordeirinho. Era necessário. Olha o que ele continua dizendo agora. Ele diz assim, porque Cristo não... voltando um pouquinho. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a elas superiores. O sacrifício de Jesus é superior ao dos cordeiros. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós, diante de Deus. Ele está dizendo que Jesus, quando morreu, logo em seguida ele entrou no santuário do céu, para comparecer diante de Deus. Eu fico olhando aqui para você e pensando, quanta informação, não é? Logo no primeiro dia, e santuário da terra, e santuário do céu, e cordeiro, e altar, e que complicação é essa? Para quem não teve na primeira série, é uma complicação só. Para quem teve, para quem esteve, consegue entender aquilo que eu estou dizendo. E você deve estar pensando, mas o que isso aí tem a ver comigo? Negócio de santuário do céu, santuário da terra. Que complicação é essa? Com certeza muitos de vocês nem sabiam que tinha um santuário lá em Israel, não é verdade? E pode ser até que você já tenha lido a Bíblia muitas vezes e nem percebeu isso. Aí você lê aquilo e diz, tá bom, isso é a história do passado, né? Espera aí, mas se existe um santuário no céu, e se Jesus está lá como sumo sacerdote, quer dizer que alguma coisa ainda está acontecendo hoje, nesse santuário, enquanto eu vivo aqui na terra. Enquanto eu estou vivendo aqui, alguma coisa está acontecendo lá em cima. O que será que está acontecendo? Por que é importante eu saber desse santuário? Lembra o que disse o texto de Êxodo? Deus diz assim, Êxodo 25, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quando Deus criou o mundo, Ele falava pessoalmente com Adão e Eva. Essa era a comunicação de Deus. Deus ensinava coisas maravilhosas para eles. Quando o pecado entrou, já não dava para falar pessoalmente. Deus, um Deus de glória, tinha criado um ser humano cheio de glória. Mas quando o pecado entrou, a glória saiu do ser humano. A Bíblia diz assim, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não tem glória no ser humano. Quando Moisés pediu para Deus, e ele disse assim, Senhor, me deixa ver a tua glória. Deus diz assim, Moisés, eu gosto de você, você é meu amigo. A gente conversa, Moisés, a gente troca ideia. Você é meu servo fiel. Eu gostaria de deixar você ver a minha glória, Moisés, mas não posso. Porque se eu deixar você ver a minha glória, você vai morrer. Tamanha é a minha glória. Mas vamos fazer assim, Moisés, vou te pôr aqui, na fenda das rochas, num cantinho. Eu vou passar de costas, e quando eu passar, eu ainda vou cobrir você com a minha mão direita. Ou seja, sabe o que Moisés viu, na verdade, da glória de Deus? Um nadica de nada. Ele viu um nadica de nada. Ele viu um reflexozinho e já foi o suficiente para Moisés descer do monte. O rosto dele brilhava tanto que as pessoas disseram, Moisés, bota aí um pano, um véu no seu rosto, porque a gente não consegue olhar para você de tanto que brilha o seu rosto. Amém, glória a Deus. Isso quer dizer que você e eu podemos nos achegar desse jeito à presença de Deus. Você e eu podemos obter tanto dessa glória a ponto de nós começarmos a ser parecidos com Deus até no rosto brilhando. Se aconteceu com Moisés, pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Que dureza é a saudade, não é verdade? A saudade
mata a gente. A saudade é um sentimento que dói lá no fundo do peito, no fundo da alma. Eu vou muito poucas vezes ver meus pais. 3 vezes ao ano. E quando eu chego, eu tenho certeza que a minha mãe já está pensando na hora de eu sair. Porque quando eu vou embora, ela diz assim, passou tão rápido, que pena que você já vai. E de tanto eu dizer para ela, ela já acostumou. Porque eu digo sempre, mãe, não vamos pensar que pena que eu já vou, vamos pensar, que bom que eu vim. Aí ela sempre fala agora assim, ai filho, que bom que você veio, né? Saudade dói, né? Machuca. Eu também chego lá já pensando, daqui 3 dias eu vou ter que ir embora, 2 dias. Às vezes a saudade de alguém que já não vive mais, não é? Alguém tão querido. Saudade aperta o coração, a alma da gente. Pai, mãe, aqueles que não têm pai e mãe. A vida passa tão depressa, tão ligeiro. Deus tem saudade do ser humano, de você e de mim. Você consegue acreditar nisso? Que Deus tem saudade de você? Agora você imagina Deus, que já não podia falar com o homem pessoalmente, Deus morrendo de saudade do ser humano, morrendo de saudade do nosso cheirinho. O cheiro é uma coisa tremenda, né? Cada um tem um cheiro. Quando eu entro na casa da minha mãe, a casa da minha mãe tem o cheiro da casa da minha mãe. Quando eu abro o guarda-roupa, tem o cheiro do guarda-roupa da casa da minha mãe. A minha casa já tem um outro cheiro. Engraçado que eu vim daquela casa lá, mas a minha tem outro cheiro. Cada casa tem um cheiro. E cada pessoa tem um cheiro. Algumas um pouco melhor, outras um pouco pior, mas que tem. Algumas um cheiro fabricado, não é? Mas nós temos cheiro. Deus tem saudade do cheirinho da gente. Como é que será que é o cheirinho de Deus, né? Porque Ele tem também. Senão Ele não criava a gente com o nariz. Ele diz que nós somos criados à imagem e semelhança dEle. Aí Deus de lá de cima olhou para Moisés e disse assim, Moisés, estou morrendo de saudade desse povo. Isso é um povo chorão, um povo reclamão, um povo lamentador, é um povo que não consegue lembrar que eu existo. Moisés, faz para mim um santuário, porque eu vou morar no meio do povo. Você entende por que Deus criou o santuário? Pediu para Moisés fazer o santuário. Esse é um dos motivos. O segundo você vai ver daqui a pouco. Maravilhoso! E Deus veio para morar no meio do povo. Só que assim, Deus é tão santo, que o santuário servia para Deus morar no meio do povo, mas servia para separar Deus do povo. Você entende? Porque a glória de Deus, se Deus estivesse ali no meio, e a glória dele ia matar todo mundo. Por isso Deus ficava dentro do santuário. E ele estava realmente lá, a luz da presença de Deus estava dentro do santuário, ali em cima da arca, sobre os querubins ali, entre os querubins e a tampa da arca que chamava propiciatório, Deus estava ali. E o tempo passou, e a saudade de Deus foi apertando mais, e apertando mais, e apertando mais. E Deus disse, quer saber de uma coisa? Eu estou aqui nesse santuário, mas eu não consigo ver o povo, eu não consigo tocar no povo, e o povo não pode me ver, não pode tocar em mim, eu não consigo sentir o cheiro do povo, e o povo não consegue sentir o meu cheiro. No santuário não dá mais. E a Bíblia diz, e Deus se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Jesus era Deus entre nós, um de nós. Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco, Deus conosco. Agora o ser humano podia tocar em Deus, podia abraçar Deus. Deus podia tocar o ser humano, e quando Deus tocava o ser humano, o cego via. Ele podia abraçar Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor me devolveu a vista. Deus entre nós. Que tremenda história de amor e de paixão e de saudade, a história de Deus com o santuário e com o Senhor Jesus morando entre nós. Desde quando existe o santuário? Do céu. Porque se Deus disse, Moisés, faz o santuário,
cópia do santuário da terra. Desde quando existe o do céu? Você está falando aí, mas vamos dar uma lidinha em Isaías 14. Veja só o que diz aí, 14 e 12. Essa é a história de como Lúcifer se corrompeu. Como é que ele se transformou no diabo. Como ele se transformou na serpente, o dragão, o diabo, Satanás. Isaías diz: como caíste do céu, ó estrela da manhã, anjo de luz, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Acima das estrelas eu exaltarei o meu? Eu quero ouvir, igreja, vamos lá. Acima das estrelas exaltarei o meu trono. Presta atenção nessa palavra. Lúcifer diz: eu vou exaltar o meu trono, acima do trono de Deus, eu vou ser igual a Deus. É isso que ele diz. Você consegue sentir a diferença entre Lúcifer e Jesus? Lúcifer diz: eu vou me exaltar até o máximo. E Jesus diz: por causa do ser humano, eu vou me humilhar até o máximo. Você consegue agora começar a discernir como agem os que pertencem a Deus e os que não pertencem a Deus? Um diz: eu vou me exaltar ao máximo. Outro diz: eu vou me humilhar ao máximo. Eu vou colocar o meu trono acima das estrelas. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O trono de Deus estava sendo usurpado por Lúcifer. O trono de Deus. Mas o que é o trono de Deus? Segundo Samuel 6:2 diz assim, presta atenção, porque agora é a hora da guinada, da virada que eu disse para você. É agora que a coisa vai virar do avesso. E a palavra de Deus tem esse poder de fazer essas coisas conosco. Alguma coisa que você provavelmente nunca ouviu. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual, aí está dizendo quando a arca de Deus foi colocada em Jerusalém. E está dizendo, eles partiram para lá para levar a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Que querubins são esses? Que querubins são esses? Os anjos lá do céu? É aí? Aí está dizendo que levaram a arca, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Onde é que tinham os querubins? Na arca. Aí está dizendo que Deus se assenta sobre a arca. Ué, se Deus se assenta sobre a arca é o trono de Deus. Viajei muito, né? Como é que eu posso pegar? É meio, dar uma forçada no texto, é ou não é? Você deu uma força, então vamos ver um outro, se tem apoio. Segundo Samuel 6:3, diz assim: reina o Senhor, reina, tremam todos os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Forcei o texto? A palavra de Deus é assim, um pouco aqui, um pouco ali. Aqui está dizendo que Deus está entronizado acima dos querubins da arca. Por isso a arca de Deus é o trono de Deus, sim. Quer saber de uma coisa? Agora é que a coisa ficou boa da gente entender. Presta atenção comigo. Vamos acompanhar a invertida da coisa. Um dia, Lúcifer diz: eu vou exaltar o meu trono acima do trono de Deus. Bem, o santuário existia desde quando? Desde sempre. Por que o santuário do céu existia desde sempre? Porque lá no santuário do céu, que como disse Apocalipse, vai ser mostrado lá no fim do mundo, vai abrir o céu, nós vamos ver o santuário de Deus e vamos ver a arca de Deus. Não é isso que nós lemos agora mesmo? Foi ou não foi? Esse santuário do céu que existe e sempre existiu. Por que ele sempre existiu? Porque ali na arca
do concerto que está lá no santuário do céu, Deus está sentado, porque o trono dele, do qual ele governa o universo todo, é a arca dele. Por que a arca é o trono de Deus? Simples, lógico, porque dentro da arca está a lei através da qual Deus governa o universo. Então por isso ele se assenta sobre a arca, a lei dele, através da qual ele governa o universo. Por isso quando Lúcifer diz, eu vou subir até as mais altas alturas, e eu vou ser semelhante ao Altíssimo, eu vou colocar ali, acima do trono de Deus, eu vou colocar o meu trono. Ele estava falando que ia colocar o trono dele acima da arca, o trono de Deus, e que ele ia colocar as leis dele no lugar da lei de Deus. É o que ele ia fazer. Lúcifer almejou governar, ele almejou dirigir o universo. Foi isso que ele fez. E no momento em que ele fez isso, e o pecado entrou na terra, no momento em que Lúcifer usurpou o trono de Deus, ele conseguiu o domínio. Presta atenção, lá em Gênesis, Deus tinha dado o domínio da terra para Adão e Eva. Também disse Deus, Gênesis 1:26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. E Deus os abençoou e disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu. Deus tinha dado o que para Adão e Eva? Domínio. Eles dominavam. Deus dizia assim, toma aqui, a chave do carro é tua, toma a chave da casa é tua, a chave da fazenda é tua. Fazenda não tem chave, a chave da porteira. Deus disse, é tudo seu. Deus deu o domínio. Deus deu mais, Deus deu autoridade para Adão também. Olha o que Deus disse, Gênesis 1:28. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. Deus tinha dado domínio, autoridade para o ser humano. Quando o ser humano pecou, quando ele disse, Deus, eu vou desligar do Senhor e vou ligar em Lúcifer, ele deu para quem essa autoridade? Ele deu para Lúcifer. Olha só Lucas 4:5, Satanás levando Jesus pegando Jesus no deserto e levando Jesus para tentar Jesus. E aqui diz assim, e elevando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Lúcifer está dizendo assim, Adão me entregou a autoridade, o domínio que era dele, e eu posso dar para você. Por isso ele disse, se prostrado me adorares, toda será tua, a autoridade vai ser toda tua. Em outras palavras, Lúcifer passou a ser o usurpador desse mundo. Lúcifer domina livremente nesse mundo? Sim ou não? Livremente? Sim ou não? Porque primeiro você falou sim, depois você falou não. Pense bem, o mundo está cheio de desgraça, de morte, o mundo está cheio de traição, o mundo está cheio de sofrimento, de dor, de doença, de peste, de miséria. O mundo está cheio de depressão e ele vai piorar, viu? Vai piorar. Vai piorar porque a falta de amor vai se espalhar logo. As pessoas já não conversam mais entre si. Elas ficam ou na frente da TV ou na frente de um computador. Elas não conseguem mais falar entre si. As pessoas hoje conseguem mais falar com um amigo virtual do que um pessoalmente. O mundo vai piorar. Marido e mulher estão mandando e-mail para se falar dentro de casa, cada um no seu computador. O mundo vai piorar. Cada vez vai ficar pior. O mundo vai piorar porque as crianças não têm mais respeito pelos professores. Também não têm respeito pelos pais. O mundo vai piorar porque as pessoas cada vez menos querem saber de Deus e da Bíblia e da palavra dele. O mundo vai piorar. Mas o mundo não está todo na mão de Satanás. Deus é quem tem o domínio. Porque Jesus morreu na cruz. Porque o Senhor Jesus
Ele é quem tem o domínio, ele é o segundo Adão, como diz o apóstolo Paulo. Aquilo que Adão vendeu, ele comprou, e ele comprou com o preço do sangue precioso dele na cruz do Calvário. Por isso a Bíblia diz no Apocalipse que Deus coloca 4 anjos segurando os 4 ventos da terra. Se ainda não acontece uma desgraça no mundo todo, é porque Deus tem os seus anjos segurando os 4 ventos da terra. Olha o que o Senhor Jesus disse a respeito de Lúcifer: chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. Lúcifer ainda é o príncipe desse mundo, mas ele vai ser o quê? Expulso. Quando o Senhor Jesus morreu na cruz, ele foi expulso. Agora presta atenção. Vamos pensar no seguinte, presta muita atenção, porque essa parte final é a parte mais empolgante para mim. Deus tem um santuário aqui na terra hoje? Sim ou não? Sim ou não? Onde é que ele está? Onde é que está? Olha só, 1 aos Coríntios 6, 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Espera aí, olha o que está dizendo. Ele está dizendo que o santuário de Deus na terra agora, quem é? Olha, você já sabe que nós não serve para nada, né? Quem é o santuário? Eu sou o santuário. Presta atenção. Porque fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo. Esse outro texto agora. 1 aos Coríntios capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós. Uau! Agora eu quero fechar com chave de ouro. Presta atenção. Um dia, depois de Deus ter criado o universo perfeito, um dia depois de Deus ter criado o universo, o seu reino estabelecido, o seu reino de glória, o pecado entrou no mundo. E Deus, presta atenção, porque isso aqui me arrepia quando eu falo. E Deus de lá de cima olhou aqui para a terra, para o pecador, e diz assim: eu vou morrer no lugar do ser humano. Eu serei o cordeiro. E Deus disse para o Moisés, nós estamos com um problema no universo. O pecado entrou na terra. Agora, nós aqui, Pai, Filho, Espírito Santo, Deus, nós estamos pedindo para você, Moisés, colocar aí uma filial do quartel-general de Deus aí na terra. Vamos colocar, Moisés, aí uma filial do santuário que tem aqui no céu, aí na terra. E eu vou estabelecer o meu trono aí na terra também. Porque Lúcifer não pode tomar conta de tudo. Por isso, enquanto o santuário estava aqui na terra, o trono de Deus estava sendo representado aqui na terra pelo santuário. Contudo, quando Jesus morreu na cruz, o santuário deixou de existir. Mas Deus não deixou a terra sem o santuário. Deus diz assim: agora que Jesus morreu, pagou o preço do pecado, agora que o homem pode ser livre do pecado e da morte, eu, Deus, vou colocar uma filial do meu quartel-general em cada ser humano que me aceitar. E o trono de Deus, o reino de Deus, o domínio de Deus e a autoridade de Deus vai estar dentro do coração de cada um que me aceitar, que me buscar e que acreditar em mim. Ah, meu Deus! E você e eu somos chamados a ser templo do Espírito de Deus. Cuidado quando você fala com a sua esposa, porque ela é templo do Espírito Santo. Quando você fala com ela, você está falando com o templo do Espírito Santo. Se você usa palavras ríspidas, se você diz você é uma burra,
Se você diz, você não tem jeito mesmo. Se você diz, você não aprende nada mesmo. Você não sabe de nada. Você está falando todas essas palavras para alguém a quem Deus tem como o santuário do Espírito Santo. Cuidado quando você toca no corpo dela. Você está tocando no santuário do Espírito Santo. Cuidado quando você toca no corpo de qualquer outra pessoa. De uma criança. Você está tocando no santuário do Espírito de Deus. Essa coisa muda toda a nossa cabeça. Porque eu sou o santuário do Espírito de Deus, então o que a igreja é? A igreja são as 4 paredes, onde os santuários do Espírito de Deus vêm se reunir. Por isso que se eu disser para você assim, olha, quando você sair daqui, não fica conversando dentro do santuário. Eu estou falando besteira. Porque a partir do momento que eu disser, conversa lá fora, para você não conversar aqui dentro. Não conversar dentro do santuário. Quando você saiu, o santuário saiu. E o que ficou aqui foram só as paredes. Isso quer dizer que nós não devemos ter reverência na casa de Deus? Não devemos ter respeito por esse lugar? Não, não quer dizer isso. Isso quer dizer mais. Quer dizer que aonde você vai, o santuário do Espírito Santo está junto com você. O centro, a alma, o cerne do Espírito de Deus ou do templo está dentro de você. E você passa a ser a habitação de Deus. A habitação. E eu sei que de repente você deve estar pensando, mas se eu sou a habitação de Deus, como é que eu faço todas essas coisas erradas que eu faço? Se eu sou o templo do Espírito de Deus, como é que eu não consigo me livrar e me libertar dos meus maus costumes, dos meus vícios? Como é que eu não consigo me libertar dos meus maus pensamentos, que são terríveis? Outro dia um rapaz chegou para mim e disse assim, pastor, ora por mim, por favor. Pastor, eu andei muito tempo longe de Jesus. E sabe, faz agora um pouquinho de tempo que eu voltei para Jesus. E agora eu não consigo me libertar dos meus pensamentos, coisas que eu vi, presenciei, que eu fiz, imagens que eu assisti na internet, pornografias. E muitas vezes, pastor, quando eu estou sentado dentro da igreja para adorar a Deus, aquelas imagens ficam vindo na minha cabeça, eu não consigo me libertar delas. E provavelmente você esteja pensando, como é que eu não consigo? Eu gostaria de amar a minha esposa. Eu gostaria de amar mais aos meus filhos. Eu gostaria de ser carinhoso, mas eu não consigo. Como? Quando eu posso me libertar dessa coisa terrível? Do meu pecado que me arrasta para baixo. Enquanto você, pastor, fica dizendo que eu sou templo do Espírito de Deus. Eu não me sinto templo do Espírito de Deus. Eu não sei nem se Deus existe. Como se libertar do pecar constante? Como? É o que nós vamos ver a semana que vem. E eu prometo para você que a semana que vem vai ser bem mais ameno, sem tanto texto da Bíblia. Vai ser um refresco perto de hoje. Mas eu queria ensinar para você semana que vem como é que o pecado age no seu coração. Quais são os passos que a gente dá para chegar a pecar? Como é que você pode reconhecer que o pecado está agindo na sua vida e na sua alma? E como é que você pode se livrar disso? De que maneira? Deus tem um plano para você, querido. Você não veio aqui por acaso. Você não ligou aí o seu rádio por acaso. Você não acessou a internet por acaso. Deus tem um plano para você. O plano dele é que você seja templo do Espírito de Deus. Muito longe para você? Muito longe da realidade para você? Talvez você olhe e diga assim, essa coisa para mim não funciona. Pode funcionar para os outros, mas para mim não funciona, não dá certo, não tem jeito. Eu quero dizer para você, se para esses homens da Bíblia deu certo, dá certo para você. Se para mim dá certo para você. Se dá certo para alguém que você conhece, dá certo para você, porque nenhum de nós é melhor do que o outro. Nenhum é. Não existe caminho
tão distante que você tenha percorrido que não dê para voltar. Não existe um poço tão fundo aonde você tenha ido que não dê para você voltar. Não existe nenhuma agressão a Deus tão terrível que você tenha feito que não possa ser perdoada. Por isso o Senhor Jesus olha para você e diz assim: filho, se eu fiz tudo por você, se eu entreguei a minha vida por você, se eu planejei criar você e criei mesmo sabendo que você ia pecar, você acha que eu vou querer deixar você se perder? Eu não quero deixar você se perder. Você acha que eu quero deixar você viver a vida infeliz que você leva? Você acha que eu quero deixar você viver na ignorância como você vive? Tentando e não conseguindo? Queridos, eu posso prometer para você uma coisa. Diante da presença de Deus aqui nesse lugar, que eu não vou me negar a dizer para você a verdade. A verdade de acordo com o que está na palavra de Deus. E eu posso garantir para você que eu não vou deixar de apresentar para você, ou seja, eu vou apresentar para você como se libertar do pecar constante, como crescer em Deus, como conseguir vencer os seus pecados, como conseguir se aproximar e se santificar, como falar com Deus, como ouvir a voz de Deus. É isso que Deus tem me pedido para dizer. E se você deseja conhecer a Deus, é por isso que Ele trouxe você aqui, porque Ele quer continuar falando com você. Nessa noite, Deus tem um convite para você. O convite é: filho, como é que está a tua vida, o teu coração? O que você tem feito da sua vida? Tem andado longe de mim, não é verdade? Você não sabia que a Bíblia tinha tantas coisas assim e tantas... A Bíblia é profunda, a minha palavra é profunda, porque eu sou o conhecimento pleno. Por isso, filho, eu tenho um convite para você. Hoje, nessa noite, você vai aceitar o meu pedido de namoro, porque Deus não fica com ninguém. Aliás, Jesus não disse assim, ó, fique comigo. Ele diz assim, lá em João, no capítulo 15, ele diz, permanecei em mim. Permanecer é namoro. Jesus vai dizer para você assim, filho, eu quero namorar com você. Aceita o meu convite. Aceita a minha proposta de namoro. Eu quero começar a entrar na sua vida. E se você se sente longe de Deus, afastado, apartado, se você sente que o poder de Deus é para as outras pessoas, você vai dar só a primeira permissão. Você vai dizer, Deus, eu permito que o Senhor comece a agir na minha vida essa semana. Como é que você vai fazer isso? Eu vou cantar uma música. Enquanto eu canto essa música, Deus vai convidar você para se levantar do lugar onde você está e ficar em pé. Você vai ficar em pé para dizer, Deus, eu estou ouvindo o Senhor me pedir em namoro e estou aceitando. Eu estou dando permissão para o Senhor tocar a minha vida. Toca a minha vida e me mostra. E à medida em que Deus for mostrando para você, você vai ver nessa semana já Ele atuando. Eu vou confessar para você um negócio. Eu tenho um exército orando por você aqui. Como? Ninguém sabe o meu nome? Tarde demais, agora nós já sabemos, mas nós oramos sem saber. Sem saber o seu nome, nós já oramos por você. Hoje, durante o dia inteiro, tinha um exército orando por você. Enquanto nós estamos aqui em cima, tem uma câmara de oração. Tem gente ali orando por você. E quando você agora, na hora da música, se sentir grudado no banco, difícil de levantar, essas orações vão dar forças para você se levantar, para que Deus comece a atuar na sua vida. A música vai tocar agora, e o Espírito vai tocar o seu coração. E eu quero orar com você. Olha para esse Deus maravilhoso. Cada vez eu tenho conhecido mais esse Deus, e quanto mais eu o conheço, mais eu fico maravilhado com quem Ele é e o que Ele faz. Se Ele tocar você, não fica sentado. Amém. E você que está por aí, se levante para Jesus, para o carro, por um momento.
Vou te mostrar como é que é o Deus que eu conheço. O Deus que eu conheço é poderoso, não se limita ao tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio, não teve um início, não vai ter um fim. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. O Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido. Não se limita ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Amém. Ainda está faltando você levantar. Dá espaço para Jesus. O Deus que eu conheço é poderoso, vai fundo quando o assunto é salvação. Entrega a própria vida pelos filhos, morrendo pendurado numa rude cruz. Maior que o universo habita um coração, igual sua justiça é o seu perdão. De um modo misterioso se fez homem, na sua graça tenho salvação. Deus que eu conheço deixa a coroa e vem em busca do perdido. Não se limita ante a dor e o sacrifício. Abre seus braços para salvar a quem quiser. O Deus que eu conheço faria tudo outra vez se precisasse. Foi mais além do que alguém imaginasse, pois bem maior que a sua glória é o seu amor. Ó Senhor, tem sido tão bom conhecer o Senhor. Tem sido tão bom, Senhor, tentar me aproximar do Senhor, mesmo sendo um ser humano, pecador, mesmo, Senhor, errando tantas vezes, aonde eu nunca gostaria de errar de novo. Mas, Senhor, tem sido maravilhoso me aproximar do Senhor e buscar o Senhor e conhecer ao Senhor melhor. O Senhor é um Deus
maravilhoso, poderoso, amoroso. Ó Senhor, nesse momento estende a sua mão sobre esta congregação aqui, Pai. Pessoas de religiões diferentes estão aqui, Pai. Pessoas de lares diferentes, de credos diferentes, unidos em torno da sua palavra. Ó Senhor, toca a nossa vida com a sua mão e com o poder dessa palavra maravilhosa. Alcança, Senhor, aquele que se acha inalcançável, aquele que se vê inatingível pelo seu poder e pelo seu amor. Toca aquele que já foi longe demais, porque não existe longe demais para o Senhor. Revive essas vidas, Pai. E essa semana, aqueles que se levantaram diante do Senhor, que comecem a sentir a sua presença na casa deles. Esteja ali, Pai. Nós entregamos, através de nos levantar, entregamos a nossa vida nas suas mãos, para que o Senhor haja em nós, em nome de Jesus, amém.